Então, quem é que eu sou e porque é que eu estou a falar sobre isto e qual é a minha autoridade para falar sobre isto? Então, eu sou coach, sou mentor e sou formador nesta área do desenvolvimento pessoal, sobretudo da meditação e do coaching, sim. É uma das minhas especialidades, o desenvolvimento pessoal e também o empreendedorismo digital. Sim, se bem que as conversas à quinta, pelo menos por agora, não vamos falar sobre empreendedorismo digital, embora seja uma área que também me apaixona bastante, mas vamos centrar a nossa atenção só sobre os temas de desenvolvimento pessoal. Já temos uma lista até julho de temas que vamos falar, sim, mas se tu quiseres sugerir temas, tu podes e deves até, vai fazendo essas interações e fazendo-nos chegar quais são os temas que tu gostavas de conversar ou que eu pusesse aqui. Muitas vezes pode até nem ser um tema que faça parte da nossa grelha, mas eu posso tentar incluí-lo na grelha, ou então posso tentar responder a algumas questões também nestas lives semanais. Sim, algumas questões particulares tuas que tu queiras ver resposta. Portanto, estás à vontade para colocar todo o tipo de questões, quer na live, quer depois no replay. Eu vou estar atento, alguém da minha equipa vai estar muito atento a isso, porque é muito importante para nós a tua interação e é muito importante para mim sentir que, de facto, eu estou a ter um contributo positivo na tua vida e que estou a ter relevância para a tua vida. Sim, e por isso sente-te à vontade para colocar situações concretas e específicas e eu vou tentar enquadrá-las então vou tentar enquadrá-las nas nossas lives ou na grelha ou então durante as lives eu vou conversar sobre isso. Sim? Então eu fundei a Meta.pt, que é um portal de desenvolvimento pessoal. Meta significa amor, bondade, e eu acredito mesmo que nós podemos construir uma sociedade mais bondosa, mais humana, mais justa, com base no amor próprio. Sim, enquanto nós não nos amarmos a nós próprios, nós não vamos poder amar outras pessoas. E não vale a pena. Sim, mas eu amo as outras pessoas mais do que a mim. O nome disso não é amor, o nome disso é apego. É uma coisa diferente, sim, e é também uma coisa com algum grau de toxicidade. Ao longo então da minha carreira, eu pude aperfeiçoar muitas técnicas em termos do desenvolvimento pessoal e do coaching, nomeadamente fundindo os princípios do coaching com os da filosofia, da psicologia, da programação neurolinguística, da meditação e muito da filosofia estoica que existe no meu trabalho. Então, eu criei então a marca Descomplicar, que no fundo é a seleção das melhores ferramentas destas áreas, e depois mais tarde criei um método, já estou a falar, que é o método Descomplicar Mais, sim? E entretanto, o grande projeto a que eu me estou a dedicar neste momento, e sinceramente é a menina dos meus olhos, é a jornada do herói, em que qualquer pessoa, seja qualquer estado em que ela esteja inicialmente, às vezes as pessoas chegam deprimidas, e pronto, até pior do que deprimidas, e depois a ideia e o que estamos a fazer é transformar essas pessoas em pessoas inspiradoras que possam ter uma mensagem de valor para acrescentar a outras pessoas. Sim, se há coisa que eu tenho a certeza em relação ao futuro, tenho muitas dúvidas como tu deves ter, mas se há coisa que eu tenho a certeza absoluta em relação ao futuro é que nós vamos precisar de inspiradores, vamos precisar de líderes, vamos precisar de pessoas que inspirem outras pessoas no dia a dia, sabes? E a resolver situações concretas do dia a dia. Não com teorias, nem com fórmulas mágicas, mas com conhecimento, com sabedoria da vida e com experiência da vida. Então a Jornada do Herói é um projeto que vai valorizar essa experiência de vida individual para pôr ao serviço de outras pessoas. Para quem quer viver como eu vivo, no sentido de ajudar outras pessoas, porque é isso que dá significado à minha vida, é uma excelente oportunidade e algum dia, em breve, haveremos de falar então sobre esta proposta da Jornada do Herói. Bom, então, eu Descomplicar Mais é então um método que eu criei, que é um método de coaching exclusivo, que tem 4 pilares: a motivação intrínseca, o amor próprio, a inspiração, a paixão, o propósito e depois a superação. Sim? São estes 4 passos que estão em todos os meus programas e que se espalharam um pouco também por todo o meu trabalho e que fazem parte hoje em dia da minha técnica de trabalho. Em breve também vamos abrir uma certificação de coaching de Descomplicar Mais para que outras pessoas possam utilizar este método mais simples, mais fácil de ajudar outras pessoas a alcançarem os seus objetivos. Boa? Sim, o Filipe estava-me a sugerir Milor Fernandes, não conheço, mas vais-me falar melhor sobre isso. A Jornada do Herói é um processo então que tem 3 fases. A primeira fase é autoconhecimento e desenvolvimento de autoconfiança, que é a essência de herói. Depois então o curso profissional de coaching,
que é o curso de Herói Descomplicador, com um método de descomplicar mais, e depois a última fase do método, aliás, da jornada do herói, é o curso profissional de empreendedorismo. Quando tu ganhas competências práticas para montar toda a estrutura de comunicação e logística que é necessária para que tu possas muitas vezes largar o teu emprego, se calhar, como eu fiz, e dedicar-te exclusivamente à tua proposta de valor, ao teu propósito de vida e à tua missão, que no meu caso é claramente ajudar outras pessoas, sim, sobretudo pessoas que estejam a passar pelas mesmas dores e pelos mesmos problemas que eu já passei, e então que eu posso ter alguma palavra especial de lhes dizer ou de fazer diferença na vida delas, sim? Então, sim, eu acredito que todos nós podemos ter este super poder de ajudar outras pessoas se tivermos as ferramentas certas, e eu creio ter colocado na jornada do herói todas as ferramentas necessárias para que nós possamos viver profissionalmente ajudando outras pessoas. É um método 100% empírico, 100% comprovável, não há nada de misticismos, nada. Não é uma área em que eu esteja à vontade, porque não sei nada sobre isso. Aliás, acho que se calhar pouca gente sabe, mas não tem nada de terapias, não, é estruturar o pensamento para fazer face às situações do nosso dia-a-dia. Às vezes um pouco mais de conhecimento muda a forma como nós pensamos, muda a forma como nós observamos a realidade e muda a forma como nós superamos as nossas dificuldades. E nada melhor do que alguém que tenha essa experiência própria de sair de determinados buracos, de determinadas situações da vida, para poder ajudar e inspirar outras pessoas que estejam na mesma situação. Sim? Então é isto que a Jornada do Herói está a fazer, é colocar ao serviço de pessoas que estão em determinadas dificuldades, algumas pessoas que já passaram por um processo de crescimento e aprenderam as ferramentas certas para eles poderem ajudar, mas com base na sua própria experiência. Boa? A minha missão é claramente contribuir para a distribuição do conhecimento útil para que cada pessoa possa aprender a lidar consigo própria e com a sua própria vida. Assim, viver não custa, o que custa é saber viver. E como dizia Buda, não há um conflito real entre o bem e o mal. Isso é mentira, é uma farsa, não há um conflito entre o bem e o mal. Há um conflito entre o conhecimento e a ignorância. Assim, e quando nós vamos mergulhando nestes campos do conhecimento, nós vamos se querendo cada vez mais, naturalmente, mas a luz vai-se fazendo e as coisas vão-se criando. Aliás, vai-se criando clareza, vai-se criando de facto alguma clarividência e as coisas ficam mais fáceis de entender e de compreender, e cada um de nós vai saber fazer aquilo que é preciso fazer no momento certo. Sim, o conhecimento é que nos pode libertar. Então a minha missão é mudar o mundo pessoa por pessoa, e como eu sei que não consigo chegar a todas as pessoas individualmente, eu vou convidar-te em breve para que tu possas juntar-te a mim e para que possas ajudar-me a mudar o mundo de outras pessoas. Sim? Quando nós mudamos por dentro, o nosso mundo muda e as nossas relações mudam, a forma como nós estamos com as outras pessoas mudam, que acabam por mudar também de alguma forma e por se calhar transmitem isso a outras pessoas. E sim, este efeito de mudança tem que partir de dentro de cada um de nós, sim? Nós todos queremos muito que as mudanças, mas muitas vezes não queremos ser nós a mudar primeiro. Então este é o meu convite, mudar por dentro, porque a mudança é uma porta que só se abre por dentro. Boa? Sim? Então, hoje vamos falar especificamente sobre lidar com o medo. No final eu vou-te dar um instrumento fundamental para que tu possas aprender a lidar com o medo e vou-te revelar a ferramenta mais útil para tu lidares com o medo. Mas antes disso, vamos tentar perceber o que é então o medo e de que é que nós temos medo, sim? Parece evidente que nós confundimos o passado com o futuro, não é? Ou seja, nós temos determinadas feridas inconscientes, determinadas dores inconscientes pelas quais ultrapassamos no nosso passado e temos medo que elas se repitam no futuro. Sim, há outros medos, claramente. Vamos nos centrar a nossa conversa, que também são só alguns minutos, nesta parte dos medos. Sim, na parte que dos medos do teu passado, dos medos em relação ao teu passado, que essas situações se repitam no futuro. Sim? E isto acaba por ser altamente viciante, sim? E também te vou explicar porquê.
porque é que o medo é altamente viciante. Boa, então o que é o medo afinal e para que é que ele serve? Sim, o medo é biologicamente a ativação do nosso instinto de defesa, sim? Ou seja, o medo é uma emoção que é ativada quando nós... o medo é uma emoção que é ativada quando nós estamos numa situação de perigo iminente, sim? Quando nós sentimos que estamos ameaçados de alguma forma, o medo ativa-se. E é uma emoção, e como todas as emoções, ela despoleta-se automaticamente, sim? Eu não acredito nessa coisa que contam por aí de controlar as emoções. Isso não é possível. As emoções são automáticas e não é possível nós controlarmos. O que é possível, sim, como eu disse na minha live do dia 6 sobre o poder das emoções, o que é possível, sim, é nós mudarmos a nossa percepção sobre a circunstância que nos causa medo. Se nós mudarmos a percepção sobre a circunstância, o medo não se forma ou vai se formar com menos intensidade. Sim? E aí temos muita utilidade, porque podemos, de facto, através do nosso pensamento e, sobretudo, através do autoconhecimento, nós podemos intervir sobre estes processos de formação emocional e podemos questionar o medo, podemos questionar as situações de que temos medo, porque muitas vezes o medo é completamente irracional e eu também te vou mostrar porquê. Sim? Muito rapidamente eu vou-te mostrar porquê. Sim? Então o medo é isto, é a ativação do instinto de defesa. O que é que acontece no corpo quando nós sentimos medo? Acontece que grande parte dos nossos órgãos não essenciais são literalmente desligados para que tu possas ter energia para fazer face a uma determinada situação. Por isso é que as pessoas que são ansiosas, por exemplo, a ansiedade é uma emoção de fundo que é basicamente o medo prolongado no tempo, não é? O medo prolongado no tempo, ou seja, o medo contínuo, não é? Esse estado de ansiedade. O que é que acontece com as pessoas que vivem nesse estado de ansiedade? Além de terem medo que o seu passado se repita no futuro, elas ficam com algumas dificuldades de atenção, algumas dificuldades cognitivas, ficam com algumas dificuldades muitas vezes de digestão, ficam com muitas dificuldades em termos de saúde, porque de facto alguns órgãos são desligados e não recebem os nutrientes necessários, porque o corpo fica enrijecido, os músculos ficam super ativados, a respiração fica talvez um pouco mais rápida, o coração bate mais rápido para bombear mais sangue, para trazer mais energia, para fazer face àquele perigo que a pessoa está a percepcionar. Sim? Faz sentido isto para ti? E era muito importante para mim que tivesses esta interação. Sim? Então, basicamente, se tu és uma pessoa ansiosa, como a Rita está ali a dizer, tu és uma pessoa que tem medo que o teu futuro traga as mesmas feridas do passado. Faz sentido isto para ti? E isto é completamente inconsciente, sim? E nós não temos noção, muitas vezes, até das feridas, não é? Do passado. Mas há uma memória biológica, uma memória muscular, se quiseres. Há certos processos neurológicos que se criam, caminhos que os neurónios no nosso cérebro aprendem a percorrer para fazer determinados caminhos e chegar a determinadas conclusões, e nós muitas vezes ficamos sem percepção daquilo que nos causa medo ou que nos causa ansiedade, mas efetivamente essa ansiedade que é aprendida vai ser uma constante nas nossas vidas. Sim, há muita ansiedade que é aprendida. Nós aprendemos a ser ansiosos. Viciamo-nos na ansiedade, porque quando o corpo sente ansiedade, quando nós sentimos ansiedade, acontecem uma série de coisas no nosso corpo, há hormonas que se libertam, substâncias que se libertam no nosso cérebro e no nosso corpo, e uma das substâncias que se liberta é o cortisol, que te ajuda a enrijecer os músculos e a fazer face ao perigo que tu estás prestes a enfrentar. Muitas vezes é um perigo imaginário, mas o teu corpo não sabe disso. Então ele ativa essa hormona que é o cortisol. E o cortisol é altamente viciante. Sim? Há pessoas que relacionam até a mesma capacidade, a mesma toxicidade que a cocaína, por exemplo. Não é? Utiliza sistemas muito parecidos com a cocaína, que é, dizem, a droga mais viciante, ou uma das drogas mais viciantes que existem no mercado. Então, nós naturalmente criamos as nossas próprias drogas e o cortisol é uma delas, que serve para nos enriquecer e para nos trazer mais recursos para fazer face imediata a uma determinada situação, a um determinado perigo
que aparentemente está iminente, o nosso cérebro não sabe disso, não é? Então ele mobiliza estes recursos para fazer face a uma determinada situação de perigo que está iminente, nomeadamente libertando cortisol, desligando algumas coisas da tua parte cognitiva, por isso é que ficas com a atenção diminuída, por isso é que ficas com menos capacidade de concentração, por isso é que ficas com menos capacidade de raciocínio quando estás ansioso ou quando estás com mais medo. Sim, há muitas coisas que são desligadas e nós vamos nos viciar nesta sensação. Sim, é verdade, a ansiedade é viciante. Sim, e nós temos que nos aprender a desintoxicar desta ansiedade e deste medo prolongado no tempo. Sim, o vício de estar preocupado, o vício de estar ansioso, o vício de estar a pensar mais no futuro ou mais no passado do que a viver o presente. Sim, isto está a fazer sentido para ti? Sim, mas isto resulta sempre e somente do instinto de defesa. Sim? Desculpa, está aqui algum ruído por causa da chuva que está a bater ali na claraboia. Eu espero que me estejas a ouvir e ainda assim que me estejas muito bem. Então, basicamente, nós agora ouvimos falar disto, do estado de alerta, né? Até ficamos um bocado arrepiados quando ouvimos falar de estados de alerta. Mas sim, a pessoa que é ansiosa vive constantemente em estado de alerta. Constantemente em estado de alerta. Sim, o que é que isto significa? Significa que há muitos recursos que são desviados, não é? Agora estamos no estado de alerta por causa do Covid, se calhar algumas consultas nos centros de saúde e no Serviço Nacional de Saúde foram bloqueadas para concentrar recursos naquele perigo, neste perigo que é específico, que é o Covid e que nos está a ameaçar. Sim? Então sim, mas o nosso corpo não sabe disto. Isto acontece também em termos individuais. Então o que é que acontece quando nós estamos em estado de alerta? Além de nós ficarmos dominados por esta hormona do cortisol e além de nós ficarmos dominados por esta sensação de que algum perigo iminente está prestes a acontecer, sim, nós ficamos hiperreativos, porque qualquer coisa que a gente veja vai-nos interpretar como se fosse um perigo real. E muitas vezes não é um perigo real, sim? Então o que é que acontece no nosso cérebro quando nós temos medo? O mecanismo é conhecido pelas neurociências e há um português até muito comprometido com esta investigação, que é o professor Damasio. Este mecanismo é conhecido como o sequestro da amígdala. É um palavrão, Emanuel, não percebo nada disso. Mas eu vou-te mostrar tal e qual o que é isto do sequestro da amígdala. Então, o nosso cérebro tem três partes, sim? A parte interna, que é o chamado complexo reptiliano, que é o instinto de sobrevivência. Depois há outra parte que é o sistema emocional, que chamamos o sistema límbico, sim? As emoções aqui não são percebidas, não são conscientes, mas elas acontecem, sim? Então isto será mais ou menos o inconsciente, este será mais ou menos o subconsciente, e aqui será a parte do neocórtex, que é onde, ali diz funções intelectuais superiores, mas é onde se concentram as nossas capacidades cognitivas, ou seja, o nosso raciocínio e a nossa memória. Sim, as pessoas ansiosas também reportam muitas vezes que têm problemas de memória, não é? Então, ou fixam a memória em determinadas coisas específicas, sobretudo quando a ansiedade está conectada também com outro fenómeno que é da depressão. Quando nós temos medo do passado, nós vamos desenvolver uma depressão. Quando nós temos medo do futuro, nós vamos desenvolver a ansiedade. E há pessoas que têm medo das duas coisas e por isso desenvolvem os dois quadros, está bem? Isto, claro, que numa situação mais extrema. No geral, no dia-a-dia, toda a gente tem medo, toda a gente tem ansiedade, toda a gente tem algum peso do seu passado no seu presente e tem algum peso do medo que tem em relação ao futuro no seu presente, tá? Isto não é mau, não é doença mental, isto é um hábito do pensamento, é uma questão aprendida que nós podemos mudar. Então o que é que acontece quando nós temos medo? Quando nós temos medo, o que é que acontece? Há o tal sequestro da amígdala. A amígdala é aqui esta bolinha verde, esta de cima é o hipotálamo, salvo o erro, e esta aqui é a amígdala. Ou seja, basicamente ela concentra as nossas emoções centrais e concentra os nossos instintos de defesa. O que é que acontece? Quando esta amígdala sente que estamos a ser ameaçados ou que estamos perante uma determinada ameaça, ela é ativada. Então faz isto, que é bloqueia literalmente a energia que vai para todos os órgãos, para o estômago,
para a tiroide, para, sei lá, para muitos de órgãos, inclusivamente para o neocórtex. O que é que acontece? Quando a amígdala é ativada, o neocórtex não consegue funcionar decentemente. Por isso é que aquela coisa de dizer, então quando tiveres uma emoção forte, tens que pensar e tens que contar até 10. Isso é uma treta. Porquê? Porque o neocórtex, que é quem iria chegar à conclusão de que tem que pensar e contar até 10, está literalmente desligado. Não funciona. Sim? Não funciona. Porque está desligado, porque está sequestrado pela amígdala, que entretanto desviou toda a energia do nosso corpo para os músculos, para fazerem face a um determinado perigo, que às vezes não é real. Sim? Então temos que saber identificar quando é que o perigo é real e quando é que o perigo não é de facto real. Sim? E isto é, lá está, mais uma vez, com autoconhecimento. Nós temos que ser capazes de enfrentar os nossos medos. O medo é cobarde, eu digo isto muitas vezes, o medo é cobarde, então temos que ser capazes de enfrentar os nossos medos e de os questionar. Espera lá, será que isto faz sentido? Será que eu tenho medo de ser abandonado? Será que eu tenho medo de ser sozinho? Será que eu alguma vez fiquei sozinho? Será que isso faz mesmo sentido? Sim, o medo é sempre consequência das feridas. O medo é sempre consequência das feridas. Eu acredito que o medo é sempre consequência do estilo de vinculação e do ambiente de vinculação, incluindo das feridas emocionais. Tá bem? Já te vou mostrar o que é o medo. Sim. A Graça Lobo diz que o cortisol diminui a resposta imune, ficamos mais sensíveis às doenças. Sim, eu tenho vários amigos que são médicos de família e que garantem-me que 80% a 90% das doenças que são tratadas em ambulatório, nos centros de saúde, são doenças que têm a ver com a ansiedade. Sim? E a ansiedade e o medo não é uma doença. O medo é uma emoção. É normal nós termos medo. O problema não é o medo. O problema é nós não sabermos lidar com ele. Percebes qual é a diferença? O problema, eu vou repetir, porque o problema não é o medo. O problema não é o cão, como dizia o Filipe, que o medo é um cão. O problema não é o cão. O problema é nós não sabemos lidar com ele. Porque se nós soubermos lidar com o cão vai ser dócil. Se nós não soubermos lidar com o cão vai ser ameaçador. Faz sentido isto para ti? Sim? Então o medo não é doença. E a ansiedade, que é uma forma de medo distribuída mais no tempo, não é uma doença. É aprendido. Isto é ótimo, porque se tu aprendeste a ser ansioso, significa que tu podes aprender a não ser ansioso. Sim? Então, eu acredito sinceramente que grande parte das coisas que são catalogadas como problemas de saúde mental não são de facto problemas de saúde mental, mas são problemas de educação emocional. Não tem nada a ver com saúde mental, nada a ver. É uma questão de nós podermos aprender a lidar com as nossas próprias emoções. Sim? E com isto podemos aprender a viver no dia a dia, um dia de cada vez, a desfrutar da vida. Em vez de passarmos a nossa mente, o nosso cérebro gasta muita energia. Tu não fazes ideia quanta energia gasta o nosso cérebro. Muita energia. Sim, já não sei qual é a porcentagem, mas mais de 50% a 60% da nossa energia é gasta pelo nosso cérebro. Sim, a pensar naquilo que pode acontecer e tal. Mas se tu reparares, hoje é o amanhã de que tu tiveste medo ontem. E afinal, nenhum dos teus medos se concretizou. Ou muito poucos dos nossos medos se concretizam. Não faz sentido. Não é preciso aproveitar, é preciso aprender a aproveitar a vida e a viver a vida no dia a dia, e para isso é preciso nós aprendermos a lidar com o medo e com todas as nossas emoções. Sim, e isto faz-se através de educação, de autoconhecimento. Não me ensinaram isso na escola, Emanuel. Ok, mas há muitas coisas que não te ensinaram na escola e tu aprendeste sozinho, não é? Muitas coisas. Sim, então se calhar a responsabilidade de aprender é tua. De aprender a lidar contigo próprio, de aprender a lidar com as tuas próprias emoções, percebes isso? E é muito este o meu trabalho, é ajudar-te a lidar contigo próprio. Sim? A Anabela, que é uma psicóloga que trabalha connosco e que nos acompanha para garantir esta parte técnica e esta evidência técnica, não é? Ou seja, basicamente tudo aquilo que eu falo nestas lives e no meu trabalho, nas minhas sessões de coaching, nos meus cursos, etc., tudo é comprovado cientificamente. Sim, e às vezes tenho algumas dúvidas, a Anabela ajuda-me então nesse aspecto. E ela diz-me muitas vezes, Emanuel, tu criaste uma terapia alternativa.
eu digo, pá, eu fico muito desconfortável com isso. Eu digo sempre, não, Anabela, eu prefiro não pensar isso. Eu prefiro pensar que criei uma alternativa à terapia. Sim, porque se nós aprendermos a lidar connosco próprios e com as nossas próprias emoções, a questionar os nossos medos, a questionar as nossas ansiedades, a questionar as nossas emoções, sim, se calhar nós não precisamos da terapia. Sim? Portanto, isto não é uma terapia alternativa. Aquilo que eu estou a falar não é uma terapia alternativa. É uma alternativa à terapia. Sim? Faz sentido isto? Então sim, nós temos que questionar, será que esse perigo é mesmo real? Tantas pessoas, alguém dizia há pouco que tinha medo do abandono, tantas pessoas que têm medo da solidão e do abandono e acabam por se meter em relações que são bem piores do que estar sozinho. Tantas pessoas. Acabam por aceitar relações absolutamente caóticas e miseráveis. Sim? E porquê? Será que esse medo é real? Será que não era melhor estar sozinho? Porque se tu estiveres sozinho, pelo menos tu tens a possibilidade de encontrar alguém melhor, não é? Muitas vezes nós estamos presos a relações, com medo de estarmos sozinhos, prendemos-nos a relações que são piores do que a solidão. E com isso fechamos a porta a outras relações que sejam melhores e que sejam mais benéficas. Sim? Percebe isto? Isto é tudo reflexo do tal sequestro da amígdala. Ou seja, literalmente, a amígdala é ativada, o cortisol espalha-se por todo lado e tu deixas de ser capaz de pensar e de ver as coisas com clareza. Sim, o medo tem este efeito. Mas o medo também é ótimo para te trazer. Se tu souberes lidar com ele, ele é excelente porque ele ativa-te uma série de energias e uma série de forças dentro do teu corpo. Sim? Mas é para usá-lo, não é para o medo de te usar a ti. E muitos dos nossos medos são inconscientes e completamente irracionais, não é? Aliás, eu tenho uma aula sobre os medos irracionais que os meus alunos gostam sempre muito, porque de facto faz muito sentido. Sim, há muitos gurus, muita gente idiota a dizer que, ou iluminada, desculpa, o idiota saiu-me sem querer, muita gente iluminada a dizer que o medo enfrentas com coragem, tu precisas de coragem para enfrentar o teu próprio medo. Mas isso é mentira, sabes? É mentira, porque a coragem vai-te ajudar, vai ser útil para tu tomares determinadas atitudes em momentos específicos, em situações pontuais, em circunstâncias pontuais. Eu não estou a dizer que nós não precisamos de coragem, nós precisamos de coragem. Sim, mas para este medo continuado, para este medo aprendido, para esta ansiedade, a coragem não te faz rigorosamente nada. Sim. Qual é que será então o antídoto para o medo? Como é que nós podemos lidar com o medo? Esta é a questão essencial. Não é com coragem. Então, com o que é que nós podemos aprender a lidar com o medo? Então, é a autoconfiança que é o antídoto para o medo. Não é a coragem. Sim? E a autoconfiança é uma competência que se aprende. É uma competência que se aprende e que se desenvolve. É como tirar a carta de condução. Tu podes aprender a tirar a carta, tu podes aprender a conduzir, também podes aprender a ser autoconfiante. Sim? Uma dica extra, a primeira dica para tu seres autoconfiante é começares por cumprir com as promessas que fazes a ti próprio, está bem? Olá, eu não sei se tu sabes, mas há muito tempo que me dedico ao tema do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E foi apenas por uma razão. Eu sofri muito por não saber quem é que eu próprio era e por não saber lidar comigo mesmo, nem com todas as coisas à minha volta. E foi o autoconhecimento que realmente me libertou da angústia permanente de me sentir incompreendido, de me sentir desenquadrado do mundo, de me sentir inferior às outras pessoas. Ajudou-me a sarar as feridas emocionais, a lidar com a ansiedade, a ultrapassar as experiências de fracassos sucessivos, a sair da solidão e também da depressão. Foi com o autoconhecimento que comecei a acreditar em mim mesmo. Deixei de sentir necessidade de validação externa e da opinião dos outros. Deixei de ter medo do abandono, da rejeição e da desilusão. Deixei de ter medo do julgamento, de me sentir diferente. Deixei de ter medo da mudança e da incerteza. Foi com o autoconhecimento que eu comecei a amar-me, a aceitar-me e a respeitar-me. Foi isso que me permitiu ser emocionalmente livre para crescer, para encontrar o meu caminho, para encontrar a paz interior e o controle emocional. Foi com o autoconhecimento que eu pude aprender a comunicar melhor,
a confiar em mim e também a confiar mais nos outros. Também pude encontrar o meu propósito, a minha missão, e a minha vida ganhou um sentido completamente diferente. Encontrei objetivos, comecei a concretizá-los e hoje eu posso ajudar milhares de pessoas a sentirem-se melhor consigo mesmas. E tu nem imaginas o tamanho da minha gratidão, da gratidão que eu sinto por ter construído o meu sucesso, a minha independência e a minha liberdade, partilhando a minha experiência de vida e vivendo daquilo que eu realmente gosto, de pessoas e de conhecimento sobre pessoas. Nos últimos anos eu tenho trabalhado incessantemente para compilar todo este conhecimento em informação que possa estar realmente acessível e disponível para fazer diferença na vida de cada vez mais pessoas. Infelizmente, nem sempre as pessoas podem adquirir este conhecimento, o que é injusto. E foi por isso que eu criei a Meta Academy, que é uma proposta verdadeiramente irrecusável. A Meta Academy é uma escola de desenvolvimento pessoal 100% online, muito focada neste tema do autoconhecimento e que está disponível a partir de qualquer dispositivo. Tem vários cursos certificados pela Digert, dezenas de aulas e centenas de recursos transformadores como meditações, reprogramações mentais e exercícios práticos para tu mudares a tua vida. Além disso, ainda poderás participar em aulas semanais e participar mensalmente em workshops que sejam verdadeiramente transformadores para ti. Os resultados que isto te proporcionará são incríveis e o mais incrível é que tudo isto está disponível desde 19,90€ por mês. Isto significa que custa menos do que um café por dia e terá um impacto na transformação de toda a tua vida. Este preço é promocional porque é a campanha de pioneiros e vai ser aumentado à medida que vamos aumentando também o conteúdo. Mas se tu te inscreveres agora mesmo, tu vais poder manter este preço para sempre, mesmo com todas as atualizações e com os conteúdos que vão sendo adicionados. Encontra aí na descrição do vídeo o link para a inscrição e inscreve-te agora mesmo. Não percas mais tempo à espera que alguém te venha salvar. Faz a tua parte, conhece-te a ti mesmo e traz o mundo aos teus pés. Poderás alcançar o sucesso, a liberdade e a felicidade com que sonhas. Só depende de ti. Nós estaremos aqui para te ajudar, mas dependerá de ti e do que vais fazer agora. Sim, vai lá à descrição, encontra o link e visita a página e inscreve-te agora. Nós estamos aqui à tua espera. Vamos lá, mudar a tua vida. Um grande abraço e até já!